Os Estados Unidos disseram que ainda há uma proposta para estender o cessar-fogo em Gaza, mas que a oportunidade está acabando. Enquanto isso, Israel começou uma nova operação terrestre no território palestino e voltou a ocupar regiões que tinham sido liberadas com o cessar-fogo. Dezenas de palestinos foram mortos na faixa de Gaza no segundo dia de ataques israelenses contra alvos dentro do território palestino. Isso depois de quase 2 meses de um cessar-fogo que garantiu uma certa tranquilidade ao território, inclusive com a libertação de muitos reféns que estavam nas mãos dos militantes do Hamas e também de prisioneiros palestinos que estavam em prisões israelenses. Nestes ataques desta quarta-feira, pelo menos um estrangeiro trabalhador da ONU foi morto num ataque. O governo israelense diz que os seus militares jamais tentaram atingir algum alvo relacionado à ONU e que a intenção deles era atacar militantes do Hamas. O Hamas, pelo seu lado, culpa Israel por esse ataque e pela morte desse trabalhador da ONU. Um ponto polêmico que pode criar muita controvérsia, inclusive internacional. Nesta quarta-feira também, os militares israelenses voltaram a invadir parte da faixa de Gaza. Os militares das Forças de Defesa de Israel retomaram o corredor de Netzarim, que corta a faixa de Gaza de leste a oeste, separando a parte norte da parte sul do território palestino. De acordo com o que tinha sido acertado no acordo de cessar-fogo, os militares israelenses tinham se retirado completamente daquela região, que era utilizada como praticamente uma base militar para ataques israelenses dos dois lados da faixa de Gaza. O Hamas continua acusando Israel de ter boicotado o acordo de cessar-fogo e ter se negado a participar de negociações para uma segunda fase da negociação de paz, que poderia levar ao fim da guerra. Israel, pelo seu lado, continua dizendo que acabaria com esses ataques militares desde que o Hamas liberte todos os reféns que continuam presos na faixa de Gaza. O governo israelense diz ainda que o Hamas se recusou a atender em pelo menos 2 ocasiões propostas dos Estados Unidos que levariam à libertação desses reféns em troca de um cessar-fogo estendido. Américo Martins, da Europa, para a CNN Brasil. Hoje, Israel lançou panfletos em Gaza pedindo que a população deixe suas casas novamente e manifestantes foram às ruas de Jerusalém para protestar contra o governo israelense. O editor internacional da CNN, Nick Robertson, acompanhou essa manifestação. What has happened, I suppose, over the past 24 hours or so since the Israeli government relaunched, in effect, a full-scale attack again on Gaza is it's motivated more people to join the protests. And I was speaking to a lady in the crowd here who was telling me she was here for many reasons, worried about the democracy in the country, worried about the hostages who are still in Gaza. But in part, she was motivated to come out because the Prime Minister, the IDF, have gone on the offensive. The Prime Minister last night saying that any further negotiations with Hamas will be sort of through the full force of the war. What's happening in Gaza is giving not just some Israelis pause for concern, but the international community, not just the withholding of electricity, not just the withholding of aid, but the start of these military, heavy military operations again. And a fear heightened today because the Israeli military, the IDF, have dropped flyers in the northern part of Gaza around a small town called Beit Hanun that's been so heavily damaged in the war so far, where people had returned to during this sort of ceasefire that had been in place. And the warning is evacuate your homes again. So it's almost a reset to pre-January 19, to the ceasefire, where the IDF appears again intent of clearing people out of the north of Gaza. Lorival Santana, mais uma vez ao vivo com a gente aqui no estúdio. Começando por esse ponto, Lorival, quão cruel é isso? Você
permitiu essas pessoas naturalmente retornar às suas casas absolutamente destruídas, absolutamente destroçadas, mas para o lugar onde nasceram, onde viviam. E agora pede-se que elas saiam novamente. E para onde vão sair, Lorival? E o pior é que não é a primeira vez, né? Essas mesmas pessoas estão absolutamente exaustas de mais de um ano de bombardeio, quando elas estavam recuperando um mínimo, descansando realmente, recuperando um mínimo das suas energias e contando seus mortos, fazendo o seu luto, elas revivem exatamente o que vinha acontecendo desde outubro de 2023. E o Netanyahu se dirigindo aos palestinos como se eles fossem responsáveis pelo Hamas, como se eles pudessem controlar o Hamas. Isso se chama punição coletiva, isso é crime de guerra. A lei internacional não permite punir civis pela ação de combatentes armados, né? E agora a gente percebe que tudo isso é resultado da mudança de humor do Trump, a forma como ele está vendo a faixa de Gaza, aliás, que é a mesma forma como ele está vendo a Ucrânia, de forma colonialista. Ele passou a ter um interesse próprio em colonizar a faixa de Gaza, retirar todos os palestinos da faixa de Gaza. Então, ele já está usando uma linguagem muito mais dura contra o Hamas. Ora, e não estou aqui defendendo o Hamas tomou reféns, isso é crime de guerra, é contra as leis internacionais. Mas esta fase atual das negociações de cessar-fogo seria para o status final da faixa de Gaza. Mesmo que o Hamas, e é claro, Israel não aceitaria que o Hamas continuasse administrando, mas Israel não está aceitando nenhum tipo de solução que não aquela que o Trump está propondo de transformar aquilo num balneário, que não é aceitável. Então, diante dessa posição muito mais dura de Israel, não estão progredindo as negociações e a faixa de Gaza agora volta a ser alvo de bombardeio sem uma perspectiva de cessar-fogo. Mas é impossível a gente lembrar, houve avanços durante o cessar-fogo, houve até uma impressão de que haveria uma evolução desse cessar-fogo para um acordo de, talvez paz seja uma palavra muito forte, mas quem sabe um acordo de paz ali. Tudo isso ficou para trás, todos esses avanços que obtivemos durante esse cessar-fogo ficaram para trás agora com a retomada da guerra? O governo Netanyahu não tem condições políticas de fazer um cessar-fogo final, com um status final para a faixa de Gaza, porque o gabinete dele é composto por dois grupos que detêm 13 cadeiras no parlamento e que derrubariam esse governo, não aceitam qualquer tipo de negociação final. Então, aquela negociação que a gente assistiu foi para Israel obter a libertação do máximo possível de reféns, que ele obteve. Agora, e é por isso que o Hamas não entrega esses 24 últimos reféns, porque é a última carta que ele tem, e é terrível dizer isso, é absolutamente imoral essa atitude do Hamas, mas falando politicamente, é a única carta que ele tem para negociar a retirada total de Israel, das forças israelenses da faixa de Gaza e o abandono dessa ideia que não é aceita pela comunidade internacional de retirar 2 milhões de palestinos do território que pertence a eles. Muito obrigado mais uma vez, Lorival Santana.